Comando Diego, afinal de contas, o nome correto é defensivo agrícola, é agrotóxico, é veneno, é tratamento. Qual é o nome correto e por que que isso importa? Cada pessoa interpreta de uma forma. O próprio produtor, ele entende que é remédio. O vendedor, que comercializa o químico, é produto. Para nós que passamos ele, é defensivo. E para a sociedade entende que é veneno. Mas o nome correto é defensivo agrícola, que é onde faz o tratamento do cultivo daquela determinada planta, que existe todo um embasamento para a escolha correta desse defensivo. Então tem um agrônomo, tem um, um pessoal que conhece a receita agronômica a ser passada para aquela determinada cultura. Não é simplesmente despejado de qualquer forma, não é escolhido de qualquer maneira. Tem todo um caminho que é percorrido, que é Ciência por trás. identificado, tem uma ciência, que a pessoa, o engenheiro agrônomo, o agrônomo da lavoura, ele vai lá e identifica naquela planta que precisa ser tratada um fungo. Então ele vai ver o fungicida correto, vai conversar com o produtor, vai explicar para ele o que precisa ser pulverizado naquela cultura para fazer a planta ficar livre daquela praga que está prejudicando ela no crescimento, no desenvolvimento e atrapalhando a fase reprodutiva dela. Feito isso, contrata-se uma aplicação aérea ou até mesmo usa-se a própria terrestre, só que às vezes depende da cultura, não consegue entrar com terrestre, não consegue fazer de uma outra forma que não seja por via aérea. Então, existem as empresas de aviação agrícola, existe o piloto agrícola preparado para fazer esse determinado trabalho, com toda a responsabilidade, com todo o conhecimento. Para fazer esse trabalho também tem, hoje, órgãos fiscalizadores. Uma empresa de aviação agrícola, ela não simplesmente decola uma aeronave e sai lançando um defensivo agrícola de qualquer maneira, não. Ela precisa de um croquis da lavoura, ela precisa de um agrônomo assinando esse croquis, identificando o que vai ser pulverizado lá naquela determinada cultura. Precisa-se de um receituário agronômico, que é uma receita agronômica que, vamos dizer que seria um médico que passasse para uma pessoa tomar aquele medicamento para curar uma determinada infecção, um determinado problema que o corpo desenvolveu. Então a planta é muito semelhante a nós, muito semelhante a um ser humano. Ela precisa dos cuidados da mesma forma que nós precisamos. É a mesma coisa que você foi no médico, consultou e ele identificou que você precisa tomar um remédio, um antibiótico para curar um determinado problema que você desenvolveu. Para quem vai receitar, que nem o médico, ele receita o antibiótico que vai defender aquela bactéria. A pessoa que vai comprar, ela precisa chegar até um determinado local que se chama o quê? Drogaria. Normalmente está escrito drogaria, então a gente está comprando droga, na verdade. Então, mas não, é um remédio que vai determinado, que tem uma receita, que a pessoa vai vender esse determinado remédio só baseado naquela receita que o médico assinou e passou que que deve ser usado. Lá na própria farmácia ou drogaria, que seja, o nome correto é drogaria, né? Exato. Mas precisa de um farmacêutico responsável para assinar sobre aquele determinado remédio que a pessoa vai também, né? para a farmácia poder vender e comercializar. Então é basicamente isso daí. Uma planta é muito semelhante a nós, muito semelhante. Ela precisa ser tratada, ela precisa ser curada, ela precisa ser cultivada. E entra todo um processo que, para decolar essa aeronave e tratar como a farmácia, tem que ter um farmacêutico, tem que ter toda uma liberação para comercializar os seus produtos. Uma revenda de produto também precisa ter toda uma fiscalização. Aí entra o Ministério da Agricultura,
entra a FEPAM, entra... são 6, 7 órgãos que nos fiscalizam. Então, se você tiver em desacordo de algum daqueles ali, você não pode trabalhar, você não pode operar. Então, para quem não conhece esse trabalho, acha que é simplesmente decolar a aeronave e lá lançar e pulverizar de qualquer forma, não. É muito errônea. É muito errônea essa percepção. Hoje, para te decolar um avião agrícola, exige muito. O piloto tem que estar altamente habilitado, tem que conhecer muito bem esse trabalho que ele vai desenvolver. Ele tem que conhecer qual é o defensivo que ele vai usar, se pode realmente ser aplicado, se tem a receita agronômica, senão ele não pode nem decolar a aeronave. Para nós fazer uma pulverização, tem que chegar até nós uma receita agronômica aérea, com o determinado defensivo escrito ali e a dosagem a ser tratada. Feito tudo isso daí, o agrônomo precisa entender que está tudo correto, tudo apto para assinar aquele croquis. Aquele tratamento. Nós temos também os nossos executores, entendeu? Que precisam lá identificar os possíveis riscos que oferece a aplicação para não ter o indesejado acidente, não ter nenhum problema, não ter nada que ocorra nem o acidente, nem um incidente. Identificar culturas vizinhas, entendeu? O que pode ter problema, que não tem. Até mesmo as próprias variedades que estão cultivando ali, às vezes não aceitam aquele determinado defensivo que foi escolhido para ser pulverizado. Então tem toda uma ciência a ser designada até chegar ao ponto de tratar ela, colocar no avião. E a gente não enxerga tudo isso porque a cultura não levanta da terra e não vai até o médico, né? Na verdade, o médico vai lá, verifica, que obviamente é o agrônomo, e todo esse movimento vai acontecer. Mas eu queria deixar um pouquinho também claro, tu citou uma questão ali, por que tu falou, algumas culturas não tem como chamar o trator, né? E as pessoas às vezes não conseguem compreender. Tu pega a cultura do arroz, por exemplo, que tu vai alagar todo o terreno, como é que o trator vai andar no alagamento? É óbvio que tem alguns tratores preparados para essa situação, mas eles são extremamente lentos. Então, qualquer tratamento que tu vai necessitar fazer com velocidade, e todos normalmente são com velocidade, tu não tem como fazer. Tu não vai conseguir cumprir aquilo dentro de 2 dias, 3 dias, tu vai levar aquilo... tu levaria semanas para fazer e a doença já tomou conta. Então, e às vezes não tem esse tempo... Sim, para esperar isso, exato. Entendeu? A planta vai morrer. Existe um tempo hábil que é necessário executar esse trabalho. É uma janela. Sim, tu tem que atuar. Claro, e outras situações também, óbvio, quando vai falar do avião, tu não, né, questões de não ter amassamento, questões de não levar uma doença de uma cultura para outra. Então, por exemplo, tu não transitou, né, com a máquina pela doença, não vai disseminar. Então, tudo isso às vezes parece que é claro para quem está no meio, mas para quem não está, acaba, mas o que faz sentido? Eu boto um trator para fazer? Então, não tem como botar.